estamos começando muito bem o nosso programa Vida e Atitude de hoje junto com você. Que bom que você está aí para acompanhar a nossa programação, porque vai sair uma receita maravilhosa aqui, o José Cantec, aliás, é José Manuel Cantec Garcia Navarro, mais conhecido como Cantec, certo? Perfeito, perfeito. É ele que vai preparar para nós uma receitinha deliciosa de um risoto, certo? Um risoto de frutos do mar, olha só. José Cantec, conte para nós um pouquinho sobre você. Quem é este homem que, além de cozinhar, a gente sabe que faz outras coisas, né? Mas nada como você mesmo para contar para a gente. Que bom, boa tarde. Eu, na realidade, fui executivo a vida toda e quando me aposentei um pouco cedo, comecei a trabalhar bem cedo, né? Eu falei, puxa, agora realmente vou fazer o que eu gosto, né? E aí uma das coisas que eu sempre achei que eu tinha talentos era com as minhas mãos e com a cozinha. Eu não sabia nem cozinhar um ovo, né? Mas aí fui fazer um curso de 3 anos de cozinheiro profissional e depois eu fui para a Itália, que lá se come muito bem, né? As comidas são ótimas, e lá eu fiz um curso de chefe de cozinha internacional e depois fiquei trabalhando um tempinho lá, né? Num restaurante para realmente pegar a prática. E aí eu voltei e hoje eu me identifico muito bem com a cozinha, gosto muito. Eu simplesmente não abro um restaurante por um único motivo, né? Porque hoje em dia, quem tem restaurante sabe disso, né? Você trabalha enquanto os outros se divertem. E eu já vou fazer 70 anos, eu não quero mais ficar trabalhando 24 horas por dia. Então eu faço assim alguns eventos, faço alguma coisa assim, mas é uma paixão que eu tenho. Que beleza! Vamos conhecer o seu risoto de frutos do mar, então? Vamos lá? Então, quando você me pediu para fazer um prato, eu fiz uma ficha técnica que está aqui, perfeito? E nessa ficha técnica vem tudo que vai ser usado com as quantidades, o fator de correção de cada um desses componentes que tem aqui. E o que eu fiz agora aqui nessa mesa aqui, eu fiz o que se chama mise en place. O que seria mise en place? Mise en place é você preparar tudo que você vai usar na tua receita e poder usar sem tirar os pés do lugar. Então, a gente vai fazer o risoto de frutos do mar. Risoto porque na Itália realmente eu fazia risoto quase todo dia, né? E é uma delícia, né? Lá eles gostam de massa, que é o espaguete, a pizza e o risoto. O risoto ele é dividido em 14 etapas, né? Mas ele é feito muito rápido, né? A primeira etapa, que ainda não é o risoto, a gente vai fazer o molho que a gente vai colocar no final do risoto, porque o risoto em si seria o arroz, que é o arroz, é um arroz, eu brinco que ele é mais curto, né? Não é longo, e ele solta muito amido, então é isso que faz aquela coisa gostosa do risoto. É um arroz especial para risoto. Exatamente, ele não é um arroz normal. E ele se faz muito rapidamente. Então, a gente primeiro vai começar a fazer um preparado com os frutos do mar para depois a gente poder colocar no risoto e fazer a parte final que a gente fala do mantecare e do mexer rapidamente para que ele pegue o gosto final e possa ser servido, perfeito? Vamos lá, se você precisar de ajuda, você me fala. Você vai ser minha assistente aqui, tá bom? Então, primeira coisa, vamos acender o fogo. Bom, uma das coisas muito interessantes na alta gastronomia é que a gente não usa manteiga normal. A gente sempre usa manteiga clarificada. O que é a manteiga clarificada? A manteiga clarificada, vocês podem olhar aqui, ela já passou por um processo em que eu esquentei e aí eu tirei toda a espuma, deixando ela mais pura. Qual é a vantagem disso? Você aumenta o poder de cocção e você deixa realmente o gosto mais agradável. Então a gente vai colocar um pouquinho de cebola e um pouquinho de alho. Muita gente espera esquentar e joga tudo. Eu gosto de colocar devagarzinho e ir mexendo, e aos poucos a gente vai dourar um pouco a cebola e o alho, para depois então a gente passar rapidamente assim uma pequena... um estágio muito rápido com o camarão e a lula, porque eles realmente não precisam de muita cocção para ficarem saborosos mesmo, porque se você passar muito forte a lula e o camarão e deixar fervendo, ele vai ficar uma borracha, né? Então, certo. A ideia
Então você começa fritando ali os temperinhos, o alho, a cebola, Nós vamos nessa manteiga clarificada. Isso. Nós vamos fazer aquilo que a gente vai misturar depois no risoto puro, né? E aqui você tem um tipo de camarão ou dois? Dois tipos, né? Um é maior. Eu fiz assim, um que é para enfeitar no final em cima do risoto e outro que vai ser misturado com a lula. E o risoto é um prato tão delicioso, né? Eu acho que não só os italianos, mas todo mundo gosta de um bom risoto. Agora, como que começou esse gosto pela cozinha, Cantec? Como que você começou a cozinhar? É uma nota triste, né? Eu era casado e acabei me separando. E aí descobri que não sabia nem cozinhar um ovo. Daí precisou. E aí eu brinco que eu comecei a seguir uma dieta mediterrânea. Todo mundo diz, nossa, como ela era chique. Não, a minha dieta mediterrânea era peixe, massa e verduras. E aí eu pesquisei e falei, vou virar um cozinheiro profissional. O que você precisa daqui? Me peça que eu te ajudo. A lula, vamos lá. Então agora a gente vai misturar a lula aqui um pouquinho. Que a lula precisa um pouquinho mais de cocção do que o camarão. Então eu ponho a lula primeiro e vamos deixar ela vai soltar um pouco de líquido, então por isso ela vai demorar um pouquinho mais até pegar o ponto certo em que ela fique suculenta e não fique um pouco... Tá, e você está aí na chama alta, certo? Isso. Quantos minutos mais ou menos, então? Isso aqui vai demorar uns de 3 a 5 minutos. Tá. Porque a lula já está lá na frigideira. Isso. Depois o próximo ingrediente vai ser o camarão. E depois a gente vai colocar um pouquinho de salsinha, cebolinha e praticamente o nosso recheio, né, vai estar pronto. Agora, enquanto isso, eu gostaria de falar como a gente prepara um componente que eu já o fiz previamente para poder ter mais celeridade no preparo do prato, que é o caldo, né? Muitas pessoas fazem o risoto usando água, perfeito? Eu acho que quando a gente está trabalhando com alta gastronomia, a gente nunca usa água diretamente, a gente usa sempre uma coisa que dê mais sabor. Então eu preparei um caldo, e esse caldo, para quem é cozinheiro sabe muito bem, é o caldo universal. O caldo universal é feito assim, você põe água e você põe exatamente a mesma proporção de salsão, alho poró, cenoura e cebola. E aí isso tudo você ferve, deixa cortadinho? Ferver. Aí você pode deixar assim o tempo que você quiser. Tem muita gente que pega, ferve e depois faz cubinho de gelo e guarda na geladeira. Que boa ideia! Pronto, exatamente. Muito prático. E depois você coa ou deixa ali? Daí a gente coa, joga fora os legumes, porque eles não vão ser aproveitados, e na realidade a gente fica com o caldo que está aqui, né? Esse é o caldo que nós vamos usar no risoto. Tá bonito esse caldo. E olha, essa lula aí... Tá ficando bonita, que você tá fritando com essa cebola e esse alho, tá um cheirinho muito bom. Muito bom. Então, agora se você me ajudar, joga o camarão aqui dentro. Vamos lá, então. Pode colocar? Você puxa? Isso. Tá bonito esse camarão também. Isso. E pode colocar esses dois grandes também, que a gente vai dar uma pequena passada neles também, porque eles depois vão servir para enfeite só. Certo. Um artista, né, também pensa nessa hora, na hora de cozinhar. Ele tem que ser perfeito na cozinha contemporânea, porque aquela ideia só de simplesmente levar o alimento à boca não faz parte, né, do modelo contemporâneo. O modelo contemporâneo você praticamente tem que fazer em cada prato uma escultura. Então, normalmente, a gente usa pratos grandes e a gente procura deixar o centro do prato com a comida em torre, né? Então, aí vai do chefe saber fazer as coisas, né? Legal. Bom, então aí a primeira parte... Isso, essa é a primeira parte. Se você me puxar o sal ali para mim... Além do caldo, então, que você quer que eu coloque ou você prefere? Ou pega aquele outro, o branquinho. Você prefere esse daqui? Porque aqui vai ter que pôr um pouquinho onde... Então você me diga aí, né? Porque no sal sabe como é que é, né? Mulher apaixonada diz que salga muito, então... Meu marido sabe disso. Vamos lá.
Vamos lá, que já está quase ficando bom isso aqui. Aí, tá bom. Tá bom? Tá. Agora, se você pegar um pouquinho só de pimenta... Pimenta, para dar aquele saborzinho. Só um pouquinho. Muita gente coloca no final, mas eu estou colocando agora só um pouquinho, porque depois eu vou colocar mais no risoto. Aí tá bom. Tá bom? Tá. Muito bem. Então aqui nós temos o caldo pronto e já temos a primeira parte. Você fritou a cebola, o alho na manteiga. E vou deixar agora passar só um pouquinho assim para ficar realmente bem saboroso. Certo. Então, para quem está acompanhando, já foi frito aqui a lula. A lula, o já camarão. Já fritamos o camarão. Então, a primeira parte. Tudo. E a gente vai para um pequeno intervalo e já volta para ver como é que vai ficar esse risoto maravilhoso aqui. Não sai daí. Coisas ficam melhores juntas. Voltamos com Vida e Atitude. E o nosso programa hoje está muito legal, porque o Cantec, o nosso convidado de hoje, está preparando um risoto maravilhoso. É um risoto de frutos do mar. Cantec, você é palestrante, é consultor, escritor, pintor, ainda é mestre... Estudante de teologia. Estudante de teologia e mestre em ciências de administração. De administração. Só agora vamos para a segunda fase. Então vamos vocês veem aqui, deixa eu apagar o fogo. Eu aqui já preparei então aquilo que eu vou usar depois, então vou reservar aqui, vai ficar esperando que a gente faça agora o nosso risoto. Então, para fazer o risoto, exatamente. Para fazer o risoto, eu vou tampar aqui, se me dá licença. Isso. Para fazer o risoto, a primeira coisa que eu vou usar um pouco da manteiga clarificada. E aí, eu cortei essa cebola bem fininha. E eu vou começar exatamente fazendo também o mesmo processo que eu fiz para fazer o camarão. Eu vou dourar a cebola levemente. Essa cebola está cortada bem fininha, diferente da que eu fiz com o camarão, porque essa aqui vai fazer parte agora já do nosso risoto. O risoto é um prato que ele tem que ser feito sempre antes de ser degustado, ou seja, não adianta você fazer o risoto completo e depois guardar para o dia seguinte, vai ficar uma pedra, né? A minha mãe sempre diz isso, o risoto, um dos segredos dele é faça e coma na hora. O que a gente faz nos restaurantes, que às vezes tem muita demanda, a gente faz até a metade do risoto, exatamente antes de misturar. E aí, antes de misturar, de você colocar a manteiga e dar aquela chacoalhada gostosa, você faz as porções e congela. E aí sim, quando você for realmente servir o risoto, então você descongela a partir daquele ponto e faz então a mistura com frutos do mar, com abobrinha, com o que você quiser, né? Porque o risoto, na realidade, você pode fazer. Eu fiz outro dia um de linguiça blumenau com abobrinha. Fica Meu ótimo. Deus do céu, que delícia que ficou. O mais tradicional risoto é o risoto com açafrão. Açafrão é uma plantinha, né, que na Europa ela é muito cultivada, principalmente na Espanha, né? E a minha terra. Só que aqui no Brasil é caríssimo o açafrão. Então você faz só o arroz e coloca um pouquinho do açafrão. E aí o arroz fica laranja, assim, fica uma delícia, uma delícia. Fica uma cor tão bonita, né? Bonita. E saboroso também. Isso. Bom, então agora já aqui, ó, vocês podem olhar aqui, a cebola está no ponto. A gente vai colocar o arroz. Como é que a gente faz o arroz? A gente faz o arroz assim, um punhado para cada comensal. Então, se você, por exemplo, vamos fazer para 3 pessoas, eu sempre coloco 3 punhados. E sempre coloco um punhado a mais e só um, porque senão depois vai sobrar. Então, agora nós vamos fazer risoto para 4 pessoas. Então, eu coloquei 4 punhados e, finalmente, mais um, que é... E vou colocar mais isso aqui, né? Vai que chega mais alguém agora, né?
E aí eu vou fazer agora o seguinte, eu começo a mexer para que esse arroz ele dê uma pequena fritada. E agora esse processo, vamos botar a concha aqui, vamos botar o caldo aqui pertinho e o vinho também aqui perto. Então agora nós vamos fazer com que este arroz comece a se desenvolver, adicionando sempre partes de vinho e de caldo. De vinho e de caldo. Não deixando que ele seque jamais e também não colocando muito de uma vez só. Você vai intercalando, então, Isso, o vinho e o caldo. O vinho e Tá. o caldo. E aí, como ele está cozinhando, o álcool do vinho desaparece, fica só o gosto da uva, do vinho mesmo, né? E o caldo, que foi preparado com legumes, vai dar o sabor perfeito para o risoto. Agora que você vê que o arroz começa a ficar um pouquinho dourado, você começa o processo. Então, a gente pega e joga um pouco de vinho. E intercala. E assim vamos fazer Eu vou te ajudar até... com o caldinho, tá? Beleza. Assim vamos fazer até A gente que o pode pôr arroz esse chegue no caldo ponto. mais perto um pôr pouquinho, isso, vai pode ficar pôr aí. mais fácil. Posso? Não, agora nós temos que esperar o vinho secar. Aí quando estiver quase secando, não descuidando para queimar, porque senão a gente É a perde pressa tudo. de comer esse risoto gostoso. Porque esse é o sacrifício que a gente tem que fazer para que a comida depois... Porque sabe o que é bom? Quando demora bastante, vem a fome, e daí se a comida não fica muito boa, fica boa do mesmo jeito. Verdade, daí tudo é bom, né? Psicologicamente melhora. É mesmo. Ó, tá vendo como o vinho já quase desapareceu? Quase, Agora é você verdade. joga uma colherada Agora de caldo. Sim, Isso. vamos lá. Isso. Já vou deixar o vinho aqui do lado para Isso, a próxima perfeito. agora é o vinho. Então o arroz que estava bem ralinho no fundo da panela começa a tomar forma. Perfeito? E aí ele começa a crescer e começa a digamos assim, a soltar esse amido todo. Vai e ficando começa grossinho o isso, molho, e daí né? começa a amolecer. Tá. A ideia... O vinho pode ser qualquer vinho branco ou você tem um Ele tem que ser tipo um bom específico? vinho. Ele tem que ser um bom vinho. branco. Porque você sabe que os vinhos na América eles têm uma classificação diferente do velho continente, né? O vinho na América ele é classificado pela uva. Então você tem um vinho Merlot, um vinho Cabernet. Vamos para o nosso próximo intervalo? O tempo Pode ser, passa muito ser. rápido, né? Pode E a ser. gente já volta para terminar então esse prato delicioso. Fica comigo, não sai daí, porque olha, o Cantec já vai terminar esse risoto aqui pra gente, tá? Bíblia Pão Diário. Algumas coisas ficam melhores juntas. Voltamos com o Vida e Atitude. Que bom que você está aí acompanhando o nosso risoto delicioso de frutos do mar. O Cantec está aqui preparando para nós. Ele que é consultor, palestrante. O que mais que você faz? Sobe Algumas montanha, coisas. é pintor, enfim, faz um monte de coisa. Vamos ver como é que vai ficar esse risoto gostoso aí? Bom, aqui o nosso arroz chegou no ponto certo, perfeito? Então o que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer a mistura dos frutos do mar. Perfeito? Vou misturar bem. Vou colocar um pouquinho mais de manteiga e bastante queijo parmesão, de preferência tipo Grana Padano, que é o melhor queijo italiano. Eles têm uma tecnologia fantástica e o queijo ele dá um gosto fantástico. Um pouquinho de sal, agora você me alcança o sal. Qual que você prefere, o branquinho Eu mesmo? branco pode ser. Pode pôr Vamos bastante, lá. pode pôr bastante. Pode pôr mais, pode pôr mais, pode pôr mais. Mais. Assim, agora. Pronto, chega. Agora a gente dá uma boa chacoalhada.
misturar bem. Para misturar bem. Tá. E Esse aí é um segredinho, né? Isso. E agora a gente tampa por 2 minutinhos só. E ele vai pegar todo o gosto do molho, do tempero, e vai se fundir com o arroz. Perfeito? Maravilha. E esses cheirinhos verdes que você tem aqui é para pôr no Isso, final? pôr só no final. Muito bem. E o camarão também. Camarão. E esse aqui você vai usar também? Também, só um pouquinho. Como todo bom italiano no final, né? Eu acho que naquela hora melhor, na hora de comer. Isso. E agora a gente, da panela que a gente fez o risoto, a gente já vai saltar para o prato final. Perfeito? Então, eu vou passar aqui um paninho para limpar bem essa parte e vou colocar aqui 3 pratos e vou fazer 3 pratos. Muito bem. Enquanto você vai servindo, eu quero ler uma meditação, pode ser? Oh, porque a gente perfeito. sempre faz isso aqui, né, com Isso. os nossos amigos. Acho que eu vou até mudar de lado, vou deixar esse espaço aqui para você. Não, pô, né? tudo Porque bem. daí você consegue servir direitinho aí, para a gente provar depois. E enquanto isso, então, a gente vai ler a nossa meditação do dia do Pão Diário. E o título dessa meditação, Kantec, diz assim: Restaurado pelo Mestre. Através dos séculos, houve muitas tentativas de restaurar obras-primas danificadas e deterioradas pelo tempo. Enquanto alguns destes esforços conseguiram, de modo hábil, preservar a obra original de artistas, outros, na verdade, danificaram muitas obras de gênios, incluindo antigas estátuas gregas e pelo menos 2 pinturas do artista Da Vinci. Na carta de Paulo aos Colossenses, ele descreveu um processo de restauração que é impossível no mundo das artes e a restauração do povo de Deus. Paulo escreveu: Vós despistes do velho homem com os seus feitos e vós revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento. Olha só, bonito, né? Jesus é especialista em restaurações. Daí, para terminar, olha que legal que diz assim, ó: a tela de nossas vidas está nas habilidosas mãos de nosso Senhor, que sabe quem e o que Ele planejou que sejamos. Não importa o quão danificados ou sujos pelo pecado possamos estar, a esperança de renovo e restauração. O artista mestre está vivo e trabalhando em nós. Por que eu escolhi essa meditação hoje aqui? Porque eu sei que você é artista, né? Em várias áreas, inclusive na cozinha, cozinheiro. Que bom. Depois eu tenho um presente aqui para te dar, né? Na realidade, eu acho que todo mundo tem talentos, né? A gente só precisa descobrir qual é o talento que Deus deu pra gente e a gente tem que trabalhar esse talento e desenvolver o talento, né? Porque Jesus contou uma história muito bonita, né? Daquele rico senhor que saiu e deu dinheirinho para todo mundo e diz assim, ó, eu vou no outro reino e eu vou deixar dinheiro para vocês investirem com esse dinheiro. E aí um deles saiu correndo e investiu tudo que podia e ganhou inclusive o dobro, né? O outro ganhou um pouquinho. E tinha um que tinha muito medo e fez exatamente o que a gente não deve fazer. Ele simplesmente escondeu o dinheiro. E quando esse homem rico voltou, chamou seus empregados e o primeiro disse, nossa, o que você me deu, eu dobrei. E ele falou, ah, que legal, você realmente te dei muito e você conseguiu fazer muito. O segundo fez um pouquinho, mas quando veio o terceiro, falou, não, eu sabia que o senhor é muito bravo e escondi o dinheiro, escondi os talentos. E o dono ficou muito bravo com essa pessoa, porque quando Deus te dá um talento é para a gente usar. Então eu acho que na cozinha ele me deu talento e está aqui o nosso risoto, olha aqui, ó. Esse é o prato, perfeito. Agora vocês podem degustar, que vai ser um prazer para mim ter esse prato. Olha só antes que de coisa você, linda. Na última coisa a gente só passa um pouquinho de pimenta assim, porque a pimenta ela potencializa o sabor. Provamos então? Esse outro prato vai ser para os que me filmaram aqui, olha ó. Pra vocês aqui, só. ó. Isso é para vocês, então. E esse outro aqui, eu também vou dar uma beliscadinha para ver se está bom, perfeito? Claro, vamos lá então. Vamos lá experimentar, seu talher aqui. porque eu acho assim que o risoto, e ele tem que ser comido logo em seguida quando é servido, né? Esse é o segredinho. É. Bom.
Muito bom, parabéns. Que bom, deixa eu começar um camarãozinho aqui. Bom mesmo, parabéns. Bom, você nos presenteou com essa receita, né? E claro que a gente vai presentear você com esse livro maravilhoso da Cris, a Cristina Girardi Schatzman, né? O livro 180 Graus. É um livro que nos traz não somente receitas maravilhosas, mas também nos traz meditações. Enquanto a gente cozinha, a gente vai meditando, como a gente fez aqui. Porque aqui nós entramos assim numa reflexão muito gostosa, né? Você falou aí do seu prato, falamos da meditação e de tudo aquilo que Deus nos ensina através da sua palavra. Então é seu esse presente de Ministérios Pão Diário. Que bom. Obrigada pela sua presença. Eu conheço tá? a Cristina, acho que ela é uma heroína. Então eu tenho um grande prazer em receber o livro dela. É verdade. Um beijo para ela. Isso. Abração para você. Obrigada pela presença. Eu Adorei o seu risoto. Eu que agradeço a todos. Que pena que todo mundo não pode vir agora experimentar o risoto. Mesmo, mas pode fazer aí na sua casa, né? Gente, que bom que vocês estiveram aí conosco. E a nossa próxima edição, claro que vai estar esperando a sua companhia do Vida e Atitude. Beijão, fique com Deus.